voltei para falar com você sobre o terceiro caso de fatoração. Esse caso agora a gente chama de diferença de quadrados. O que a galera normalmente precisa ter é uma boa percepção da sentença, porque normalmente o nome dela está muito bem descrito. Se você tem uma diferença, aqui aparece o sinal de menos, aqui aparece o sinal de menos, aqui aparece o sinal de menos. Quando você fala diferença entre dois quadrados, é o que a gente chama de dois quadrados perfeitos. Como assim, Paulo, quadrados perfeitos? Bom, eu entendo que 81 é 9 ao quadrado. Eu entendo que 64 é 8 ao quadrado. Então, na hora que a gente tiver que montar o decompor dessa expressão, você vai fazer desse modo. 9x mais 8, que multiplica 9x menos 8. Paulo, eu estou me recordando dessa história. Isso aqui é o produto de binômios conjugados, que é sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Exato! Você mandou muito bem, porque é tudo o que eu preciso fazer. Pela diferença de quadrados, identificar se eu tenho de fato uma subtração entre dois quadrados perfeitos. O seu processo de decomposição para esse momento acabou. Você pode reparar, mais uma vez, que o 4 é 2 ao quadrado, 25 é 5 ao quadrado. Então você pode chegar para trabalhar com 2x mais 5a, que multiplica 2x menos 5a. Na hora que você aplicar a distributiva de volta, você vai achar a expressão de cima, como se fosse uma boa prova real. Paulo, eu entendi muito bem essa história. Eu só estou boladão com essa última expressão, porque você está falando de diferença de quadrados. E aqui eu tenho a diferença entre o x ao quadrado, que naturalmente representa um quadrado perfeito, só que o 3 não. Gente, eu concordo com a sua dúvida. Isso aqui é uma das armadilhas que muitas das vezes deixam um camaradinha na hora da prova preocupado. Mas eu não vou falar nada. Vou escrever e você vai entender tudo. Sagaz. Você é um cara sagaz, entenda. Aham. Ficou bonito? Diz pra mim. Quanto é que dá x vezes x? Não dá x ao quadrado? Ótimo. Eu tenho um produto de binômios conjugados. O segundo termo de cada fator é o raiz de 3. Quanto é que dá raiz de 3 vezes raiz de 3? É a raiz de 3 ao quadrado, que vai dar 3. Nossa, Paulo, isso foi de uma malandragem muito grande. Eu preciso estar bem esperto na hora, bem sagaz, para resolver essas historinhas. Cara, você está falando que está precisando ficar bem esperto, bem sagaz? Olha o filé que eu trouxe para você. Antes de passar para a discussão do trinômio de segundo grau, tá? Quem olha para essa questão como a primeira questão da sua prova, deve falar assim, ixi, comecei perdendo, né? Só que não. Entenda que em cima você tem uma diferença entre dois quadrados perfeitos. Embaixo você tem apenas a soma deles. Resolver essa questão é muito mais fácil do que você imagina. Por quê? Na diferença de quadrados, eu vou representar 123.456 mais 12.345 vezes 123.456 menos 12.345. Tudo isso vai ser dividido por 123.456 mais 12.345. Paulo, não vi vantagem nenhuma. Pois bem, eu vou dizer para você o que está acontecendo. Por que você acha que você decompõe em fatores? Porque aí, na fatoração, em uma fração como essa, esse cara ele pode ser cancelado com esse. Assim, tudo que resta fazer é dar uma simplificada
porque eu tenho fatores comuns, tanto em cima quanto embaixo. Como numa fração, onde você divide numerador e denominador pelo mesmo valor. Tudo que vai sobrar dessa história, 123.456 menos 12.345. Se você achar que é difícil fazer essa conta, vai para o seu ARM e efetue. Põe um númerozinho embaixo do outro para você chegar e executar a sua diferença com mais calma. Quanto é que dá 6 menos 5? 1. Quanto é que dá 5 menos 4? 1. 4 menos 3? 1. 3 menos 2? 1. 2 menos 1? 1. E 1 que estava sobrando. Eis a sua resposta. 111.111. Se não fosse pela ajuda deste terceiro caso de diferença de quadrados, cara, fazer 123.456 elevado ao quadrado ia ser exaustivo, ia ser penoso. Volta aqui comigo no quarto caso, que a gente está chamando de trinômio do segundo grau. Como eu falei para você, o nome passa a ser um aliado, ele é fortemente sugestivo. Eu tenho um trinômio, que eu tenho 3 termos, do segundo grau. Quando você olha para uma expressão como essa, eu já deixei aqui arrumadinha uma conta que mostra o resultado dessa decomposição em fatores. Se você for pensar ao contrário, você vai fazer x vezes x, isso aqui vai dar x ao quadrado. E agora eu vou pedir um pouquinho de nada da sua percepção ágil. Quanto é que dá 5 mais 6? Não dá 11? Esse 11. Quanto é que dá 5 vezes 6? Não dá 30? Esse 30. Esse termo independente, ele sempre vai caracterizar o termo do produto. Esse termo, o coeficiente do termo de primeiro grau, é o termo da soma. Então, quando sugerirmos que você decomponha um trinômio do segundo grau em fatores, eu já vou fazer isso para você, tá? Você já vai ficar com a sua situaçãozinha arrumada assim, ó. X mais que multiplica x mais, ok? Você vai colocar aqui dentro dos parênteses, cobrindo essas lacunas, os 2 valores que somados dão 8 e multiplicados dão 12. Aí eu preciso que você faça uma busca mental breve no seu rol de tabuadas que você tem. Diz para mim se 2 mais 6 não dá 8 e 2 vezes 6 não dá 12, você decompôs o seu trinômio. Tudo bem? Quer tentar de novo? Vem esse aqui embaixo. Você tem lá x mais x mais. Pronto. A forminha já está pronta para você. Você só vai precisar preencher a lacuna, essas lacunas, com 2 termos, de soma 13 e produto 12. Quem você imagina que tem soma 13 e produto 12? Vê se 1 e 12 não são os que cumprem essa missão. Paulo, poxa, eu tô vendo que quando você faz x mais, eu penso com tranquilidade na soma e no produto. Aqui eu tô vendo que tem um trinômio com termos negativos. Beleza. X e x. Afinal de contas, x vezes x dá x ao quadrado. Então você não tem estresse. Eu concordo com a sua preocupação, porque se esse é o termo do produto e ele é positivo, os dois deveriam ter o mesmo sinal. O termo do produto é positivo, os 2 valores independentes teriam o mesmo sinal. Aqui, o termo do produto é negativo. Isso significa dizer que um termo vai ser mais e o outro vai ser menos. Ah, Paulo, então agora eu preciso pensar em 2 números de produto menos 6 e soma menos 1. Sim, exatamente. Se a soma tem que dar menos 1, o cara de maior módulo é o negativo. Então vê se você concorda com essa. Vou mudar de cor. Menos 3 e 2. Se você multiplicar 2 por menos 3, você encontra menos 6. Se você somar 2 com menos 3, você encontra menos 1, que é o que estava exibido. Você quer tentar mais uma vez? Tá aqui, ó. X mais ou menos alguma coisa, x mais ou menos alguma coisa.
Eu preciso que você pense assim: o termo do produto é negativo. Então eu tenho que executar o produto entre um número positivo e um número negativo. Quem está aqui é o termo da soma e ele é negativo. Então o cara negativo é o de maior módulo. Agora vamos sair naquela busca mental. Dois números que multiplicados dão menos 10 e somados dão menos 3. Vê se você concorda com essa minha indicação. Quanto é que dá? Menos 5 vezes 2. Menos 10. Quanto é que dá? Menos 5 somado com 2. Menos 3. Exatamente como a gente tinha previsto. Ficou tudo tranquilo para você?